Oi, pessoal, hoje será um vídeo em que explicarei como funciona a manipulação conceitual, onde mostrarei quais capacidades e limitações ela possui, também citando outras informações. Esse já é o terceiro vídeo de análise de poderes e habilidades no canal, sendo os outros dois a respeito dos tipos de imortalidade e como funciona a Total Force. Mas agora, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Espero que gostem. Indo direto ao ponto, a manipulação conceitual é a capacidade que garante ao usuário o controle sobre os conceitos abstratos, podendo-os manipular, criar ou destruí-los. Essa habilidade tem uma variedade de aplicações, desde não aplicável em combate até incrivelmente dominadora em lutas. A manipulação conceitual envolve a manipulação de conceitos, e não do universo diretamente. Contudo, através deste poder, pode-se mudar os princípios fundamentais do universo ao mais alto nível. Para entender essa habilidade, é necessário entender o que um conceito significa. De forma geral, um conceito é a representação abstrata e universal de alguma coisa que existe ou é dita, ao capturar elementos para descrever a realidade de um corpo/objeto através do raciocínio, sem interação física, existindo naturalmente independente daquilo representado por ele. Na ficção, é entendido que o usuário é capaz de maximizar a manifestação desses conceitos mentalmente criados sobre a realidade, afetando o ente real através da manipulação do ente ideal. Eles representam o todo de algo, onde quanto mais abrangente for o conceito, ou seja, quanto menos específico seja o conceito, mais coisas ele pode abranger. Cada conceito está vinculado ao seu respectivo objeto, ou seja, ligados àquilo que eles representam e nada mais. Desta forma, alterar o conceito mudará todos os objetos a ele vinculados da mesma forma que o próprio conceito foi alterado. Sendo assim, por exemplo, destruir o conceito de tempo é superior a destruir o conceito de tempo de um único eixo de tempo, pois o conceito de tempo representa o tempo como um todo e não apenas uma delimitação dele em tal verso. Caso um conceito seja destruído, apenas aquilo que ele representa será destruído também, a menos que o conceito do objeto seja alterado para não estar mais ligado a um antigo conceito, mas nem sempre esse tipo de técnica será útil em combates. Podemos pegar como exemplo o manipulador do conceito de chifres que o destrói numa luta. Caso o oponente não seja dependente desse conceito, então esse tipo de poder não terá nenhuma utilidade no confronto. Geralmente, a manipulação conceitual é um poder que, dependendo de quem seja o usuário, pode ser tanto útil como inútil em um combate. Portanto, deve-se pensar duas vezes antes de considerar um personagem vencedor de um confronto só por ter esse poder, pois tudo vai depender da abrangência desse conceito e de quais formas o usuário pode controlá-lo. Sendo assim, por este motivo muitos comparam a manipulação conceitual como sendo apenas uma manipulação da realidade delimitada a algo em específico. Manipulação conceitual pode ser de grande ajuda em combate, principalmente se o usuário ter um grande domínio no controle de vários conceitos. Assim, esse poder serve para os seguintes usos. Criação de conceito. É a capacidade do usuário de criar conceitos. Ao usar esta habilidade, o personagem pode restaurar conceitos destruídos ou criar outros novos, dando ao portador desse poder a capacidade de criar princípios fundamentais que regem a realidade e o mundo ao seu redor. Com esta habilidade, pode-se criar um conceito que é incompreensível para a mente atual, mudando o mundo para se adequar a este novo conceito universal. Destruição de conceito. O usuário é capaz de destruir ou remover um ou mais conceitos da realidade. Isto pode ser generalizado ou muito direcionado, apagando o conceito de um princípio fundamental abrangente, como o espaço ou um indivíduo. Quando destruído neste nível, nada pode ser restaurado sem o uso de uma criação conceitual igualmente poderosa.
E poderes de regeneração ou ressurreição convencional, por mais poderosos que sejam, são impossíveis de serem efetuados, pois o próprio conceito abstrato do personagem não existe mais. Alteração de conceito. O portador pode manipular, alterar ou mudar conceitos. Ao usar essa habilidade, os próprios conceitos podem ser alterados de várias maneiras. O conceito pode ter um objeto adicionado a ele, um objeto tirado dele ou ter o seu princípio atual alterado. Se um conceito é alterado, o mundo/realidade é alterado de alguma forma para se ajustar a essa nova definição conceitual, embora a extensão disso varie de acordo com o tipo de conceito que está sendo manipulado. Transcendência conceitual. Esse é o poder de se estar além de um ou mais conceitos específicos. Personagens com esse poder são potencialmente imunes à manipulação de tal conceito, sendo assim, conseguem existir mesmo que o conceito em questão seja destruído. Ataques conceituais. É a capacidade de causar mais do que interferência física, impondo efeitos que se estendem a reescrever ou danificar leis naturais. O usuário pode lançar um ataque que pode afetar diretamente conceitos, incluindo tempo, espaço, ordem natural, etc. O ataque não prejudica o oponente com interferência física, mas através de interferência conceitual, alterando ou atualizando o significado de algo, ou prejudicando o conceito diretamente. Por exemplo, uma arma que poderia matar um ser imortal, forçando o conceito de mortalidade à sua existência, ou a capacidade de matar qualquer coisa que viva, atualizando o conceito de morte dentro de sua existência. Defesa conceitual. O usuário pode se proteger contra mais do que danos físicos, aplicando ou tendo passivamente efeitos que protegem contra ataques de reescrita da realidade. O usuário pode criar ou possuir naturalmente uma defesa que pode proteger diretamente contra ataques, principalmente aqueles que utilizam conceitos, incluindo existência, tempo, espaço, inevitável, etc. A defesa protege o usuário de todas as formas de danos, por meios conceituais, tornando-se algo conceitualmente impossível de prejudicar, negando os efeitos da causa, ou por possuir um corpo que é um próprio conceito de defesa. E troca de conceitos. Ela, se usada em conjunto com as outras capacidades, faz com que o usuário torne sua manipulação conceitual quase sempre muito poderosa. Este tipo simboliza o poder de alterar o conceito que determina alguma coisa. Por exemplo, seria como se o conceito da vida não fosse mais determinada pelo conceito de vida, e sim pelo conceito de cores, e então o conceito de cores seja destruído, acabando assim também com toda a vida. Essa habilidade representa a capacidade de ligar algo a algum conceito, por isso um personagem dos outros 6 poderes seria muito poderoso caso usasse isso também, visto que ele poderia criar um novo conceito, se tornar transcendente a ele e então ligar o novo conceito a tudo que existe e logo em seguida destruir o novo conceito. Agora, nesse tópico, eu explicarei os diferentes tipos de conceitos que podem ser manipulados e citar exemplos de personagens capazes de tal capacidade, sendo esses tipos. Tipo 1. Conceitos universais independentes. São conceitos completamente independentes da parte da realidade que governam, exceto talvez de outros conceitos desta natureza. Esses conceitos podem moldar toda a realidade dentro de sua área de influência e em qualquer nível em que essa área exista, e tudo nela participa desses conceitos. Por exemplo, um objeto circular é circular porque participa do conceito de circulação. Desta forma, a alteração destes conceitos alterará todos os objetos do conceito em toda a sua área de influência, enquanto o contrário não afetaria o conceito. Exemplos de usuários capazes de manipular conceitos como esses são: o Zeus, de God of War, Oblivion, da Marvel Comics, Tuaia, também da Marvel, e Arceus, de Pokémon. Tipo 2, conceitos dependentes. Tais conceitos são abstratos e governam toda a realidade dentro de sua área de influência. Esses conceitos modificam tudo, e mudá-los exigiria a alteração de cada objeto do conceito ou, se manipulados diretamente, mudaria todos os objetos do conceito, junto com o próprio conceito. No entanto, esses conceitos existem simultaneamente e estão vinculados ao objeto do conceito.
Desta forma, um conceito dependente abstrato pode ser destruído pela destruição de todos os objetos do conceito, restaurado pela reconstrução de um objeto de um conceito previamente existente, ou alterado pela mudança de todos os objetos do conceito na realidade. Isto, no entanto, não se qualifica para esta forma de manipulação conceitual e é antes tratado como um subproduto de outra ação semelhante a um efeito dominó. Este tipo de manipulação conceitual só pode ser obtida se o próprio conceito abstrato for alterado diretamente, e não por métodos indiretos. Por exemplo, destruir a humanidade e assim acabar com o conceito de humanidade não se qualificaria, enquanto diretamente acabar com o conceito de humanidade e assim destruir a humanidade se qualificaria. Manipuladores notórios desse tipo de conceito são Ishig Zub, do verso de Bleach, Acnologia, de Fairy Tail, Jinin, do verso Desolate Era, Alice, Web Novel de Ivaskau e Chapina Ero Summoning, Buttat Voro de Zatpiace, e Golden King, de Orain no Gacto. E tipo 3, conceitos fundamentais menores, também conhecidos como conceitos menos realistas, são conceitos que não atendem aos mesmos padrões do tipo 1 ou 2, como conceitos pessoais que continuam a reger o objeto em questão, apenas em uma escala mais específica, ou conceitos cuja natureza não é elaborada. Embora sejam abstratos, tais conceitos não governam a realidade. Em vez disso, eles estão relacionados apenas, de maneira variável, às faculdades mentais, como cognição e os sentidos. A partir dessa definição, esses conceitos podem ser de quase qualquer modelo, desde que sejam objetos mentais distintos, relevantes para o pensamento e a compreensão humana. No entanto, eles ainda são verdadeiramente abstratos, e manipular o próprio conceito abstrato ainda é manipulação conceitual. Semelhante ao tipo 2, esse tipo de manipulação conceitual só pode ser obtido se o próprio conceito abstrato for alterado diretamente, e não por métodos indiretos. Por exemplo, afetar a mente também pode afetar os conceitos responsáveis por sua função, embora isso não seja universal. No entanto, isso não se qualificaria como os conceitos precisam ser afetados diretamente. É necessário especificações e explicações caso a caso para tais conceitos e exemplos, e provavelmente não atenderão aos mesmos padrões para habilidades como a regeneração divina superior que outros conceitos atendem. A manipulação conceitual deste tipo pode ser resistida por aqueles que resistem a habilidades suficientemente semelhantes, mesmo que a mecânica exata possa diferir. Os exemplos de personagens capazes de manipular esses conceitos são o Kratos, de God of War, Gilgamesh, do verso de Fat/Stein Knight, e Vanitas, de Vanitas no Shulk. Os conceitos não qualificadores são conceitos não abstratos e, como aqueles delineados em idealismo e nominalismo, não se qualificam para qualquer tipo de manipulação conceitual. Tais conceitos existem estritamente como objetos não abstratos e não têm poder sobre nada. Para que um personagem se qualifique para manipulação conceitual, ele deve ser capaz de manipular conceitos abstratos que existam parcial ou completamente independente da mente. A manipulação indireta de conceitos, como a mudança universal do objeto, não se qualifica como manipulação conceitual. O personagem que faz uso de influência social ou qualquer poder não sobrenatural para conseguir uma alteração de um conceito não deve ser qualificado como manipulação conceitual, pois não é uma manipulação direta do conceito. Também se deve notar que a capacidade de interagir diretamente com entidades abstratas do tipo 1, como se fossem objetos físicos, é geralmente considerada como interação não física, e não concede ao usuário a capacidade de manipular conceitos em outros contextos. Por fim, agora iremos ver as fraquezas dessa habilidade.
Apesar de ser um poder extremamente poderoso, a manipulação conceitual possui um número considerável de fraquezas/limitações, que podem complicar a situação do usuário desse poder em combates, sendo eles: todos os manipuladores conceituais são limitados pelo objeto dos conceitos que eles demonstraram manipular. Um personagem capaz de manipular o conceito de escuridão, por exemplo, não é capaz de manipular o conceito de matéria ou de um indivíduo, a menos que seja mostrado o contrário. É um poder que pode ser vulnerável contra usuários de manipulação absoluta de conceitos e inútil contra oponentes com domínio conceitual. Todos os portadores dessa habilidade estão vinculados ao tipo de conceito que demonstraram manipular. Por isso, um personagem capaz de manipular um conceito em um nível tipo 3 não pode manipular nenhum tipo de conceito superior. Os usuários da manipulação conceitual são limitados pela aplicação do objeto dos conceitos que eles demonstraram manipular. Um personagem que seja capaz de manipular o conceito de luz não pode usar essa manipulação conceitual para aumentar a potência de sua manipulação mental, por exemplo. Da mesma forma, os conceitos que não mostrarão algum tipo de armamento não podem ser usados de forma ofensiva. Manipuladores conceituais são limitados pelo uso do seu poder. Um personagem que incorpora um conceito não pode criar, manipular ou destruí-lo, a menos que seja mostrado de outra forma. E um personagem que pode criar um conceito não pode destruí-lo a menos que seja mostrado o contrário, e vice-versa. E oponentes com ancoragem conceitual, transcendência conceitual, oniseparação ou imunidade absoluta a superpoderes são imunes a esse poder. Obrigado por assistir. Caso tenha gostado, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse. Se quiser, deixe sugestões de próximos conteúdos. E até o próximo vídeo, pessoal.